Fala galera, beleza? Professor Neno. Bom, antes de a gente começar a nossa aula, vou pedir para você inscreva-se no canal, acione a notificação, receba as nossas videoaulas. Fechou? Bom, a aula de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre a política ambiental no Brasil. Tema muito importante para você que vai fazer Enem, para você que vai prestar vestibulares. Então fica a dica, presta atenção e vem aqui comigo, beleza? Vamos dar uma ênfase muito grande ao Código Florestal Brasileiro, tá? Que tem como grande objetivo proteção do solo, proteção dos recursos hídricos, como por exemplo, nascentes de rios, olhos d'água, os próprios rios com as suas matas ciliares, tá? O Código Florestal Brasileiro, pessoal, ele foi criado em 1934 através de decreto e foi aprimorado em 1965. Bom, ele tem como grande objetivo a conservação através das APPs, que seriam áreas de proteção permanentes, tá? Como exemplo aqui, áreas de fragilidade ecológica. Dá exemplo aí, professor. Encosta de morro, matas ciliares, nascentes de rios, que são importantíssimos para a conservação e preservação aí dos ecossistemas, da biodiversidade, da fauna e da flora em geral, tá? Além das áreas de proteção permanente, também tem as reservas legais, que seriam porções de matas nativas dentro das propriedades rurais que têm que ser preservadas. Importante, pessoal, essas reservas legais, elas têm percentual de áreas protegidas diferente de bioma para bioma. E aqui a gente já começa a matar a questão de prova. Exemplo aqui, ó, no bioma amazônico, então na Amazônia, a reserva legal ela equivale a 80% da propriedade. No Cerrado, que é o segundo maior bioma brasileiro, ela equivale a 35% da reserva legal aí, do bioma Cerrado. E nos demais biomas, né, nos outros biomas, representa 20% da propriedade. Tudo bem, pessoal? Então assim, são porções de mata nativa que devem ser preservadas nas propriedades rurais. Bom, o novo Código Florestal de 2012, esse é um projeto do deputado Aldo Rebelo, em 1999, ele ficou praticamente parado aí por mais de 10 anos, voltou à pauta, foi votado e aprovado em 2012, tá? Qual a proposta do Aldo Rebelo? Só lembrando, o Aldo Rebelo ele representa a bancada ruralista. Então a proposta dele fala assim, redução das áreas de proteção permanente, tá? Como por exemplo, encosta de morro, matas ciliares. Vamos dar um exemplo aqui para vocês. O que o projeto fala? Que em algumas áreas de proteção permanente você pode produzir de forma sustentável. Dá um exemplo aí, professor. Vamos pensar o seguinte, ó, os terraços ou terraceamento, né, isso aqui já caiu no Enem, tá? O que seriam terraços? Terraços são técnicas de se produzir em regiões extremamente íngremes. Isso aqui é muito utilizado no Sudeste Asiático, por exemplo, muito para a produção da risicultura, tá? Então você transforma uma região muito íngreme em terraços que você consegue produzir e mais do que isso, você protege o solo da lixiviação, da erosão, tá? Então assim, dá para se produzir desde que você utilize técnicas de sustentabilidade. A própria mata ciliar, pessoal, ela recebeu aqui uma mudança também. O antigo código falava que assim, uma mata ciliar, um rio com uma margem de 10 metros, ele deveria ter de cada lado desse rio uma mata ciliar equivalente a 30 metros. O novo Código Florestal fala
que dá para reduzir essa mata ciliar aí em 15 metros de cada lado, tá? Também redução da reserva legal, você produzir na reserva legal, desde que seja de forma sustentável, né? Protegendo o solo, reflorestando matas ciliares, né? Utilizando técnicas de produzir em regiões aí de encosta de morro, entre outros fatores. Tudo bem, pessoal? O projeto mais polêmico do Aldo Rebelo é a anistia aos pequenos proprietários. Vamos entender isso aqui. O Aldo Rebelo ele fala o seguinte: o pequeno proprietário é aquele que tem maiores dificuldades na produção, em crescimento mesmo da produção. Por quê? Como ele não tem muito dinheiro, ele não tem como adquirir recursos para produzir mais, como por exemplo máquinas, insumos, né? Então esse cara, se ele tiver que reflorestar toda a área, ele que já não tem dinheiro para produzir, aí que realmente ele vai dificultar e vai ter aí grandes problemas para produzir. Então quem seriam esses pequenos proprietários? Aquelas propriedades com até 4 módulos fiscais. Bom, é importante entender que um módulo, ele representa em mais ou menos 20 hectares. Isso é um pouco diferente de estado para estado, mas é mais ou menos isso daí. Ou seja, 4 módulos fiscais seriam aquelas propriedades com até 80 hectares. Seriam os pequenos proprietários. Tudo bem? Bom, a nova proposta, o novo Código Florestal, ele é um embate muito grande entre a bancada ruralista e a bancada ambientalista. Vamos ver aqui um pouquinho dos argumentos de cada um deles. Bom, da bancada ruralista a gente já vem falando alguns, mas entre outros eles falam também: pessoal, o código antigo é de 1965, de lá para cá a gente teve muitas mudanças, principalmente na ocupação do espaço e sobretudo no tamanho da população brasileira, que cresceu demais, população brasileira e mundial. Então se a população está crescendo, automaticamente ela vai precisar consumir mais alimentos. Então a gente precisa produzir mais para sanar e para matar a fome dessas pessoas. Outra coisa que eles citam, a legislação brasileira é um grande empecilho ao produtor rural, dificulta muito o produtor rural brasileiro a competir com o mercado externo, principalmente com os demais países, aqueles países que são enormes produtores agrícolas também. Vou dar um exemplo aqui para vocês: os Estados Unidos. Como os Estados Unidos não têm uma legislação ambiental tão forte, tão ferrenha, eles conseguem produzir mais, alavancar a produção e ter lucros maiores. O produtor rural brasileiro, ele tem grandes empecilhos por causa disso. Então seria uma forma da gente deixar essa briga mais justa, né? Que a gente consiga competir muito mais, de forma mais igualitária com o mercado externo. Tudo bem, pessoal? Só que assim, a bancada ambientalista ela vem totalmente contrapor isso daí. Primeiro que eles falam assim: esse negócio de combater a fome é balela. Na verdade, o produtor rural brasileiro ele quer aumentar a área de produção, né, chamada expansão agrícola brasileira, chamada nova fronteira agrícola. Essa expansão, na verdade, ela vem com o objetivo de lucro, nada de combate à fome, não. Outro fator que eles destacam, pessoal: se realmente a aprovação dessa proposta, nós perderíamos em áreas que deveriam ser reflorestadas, né, que não mais serão reflorestadas, nós perderíamos uma área equivalente aí a 40 milhões de hectares. Só para a gente ter uma ideia desse tamanho, seria basicamente 2 estados do Paraná que não seriam mais reflorestados no Brasil. Então assim, seria uma perda muito grande para o meio ambiente brasileiro. Tudo bem, pessoal? Bom, em 2018 o STF ele aprova muito dessas propostas aqui, com algumas restrições, né? Que realmente assim, o pequeno produtor rural ele não vai ser multado, mas ele vai ter que pagar isso com o reflorestamento, né? Recuperando aquelas áreas essenciais, tá? Dentro da sua propriedade. Então assim, ele não vai ser multado, mas ele vai basicamente fazer isso, tem que reflorestar. Tudo bem, pessoal? Bom, outra coisa também que é importante, que a bancada ambientalista ela deixa muito claro: o Brasil ele sempre foi visto como um protagonista no cenário mundial quando tange a questão do meio ambiente. Bom, vamos lembrar o seguinte: o Brasil ele foi o país que sediou a Eco 92.
a mais importante conferência ambiental já realizada na história da humanidade, né? O Brasil ele é um signatário, ele assinou o protocolo de Kyoto, que vem ali para buscar combater o chamado aquecimento global. O Brasil ele foi o que recebeu a última conferência ambiental da história, que foi em 2012, né? A chamada Rio+20. Então assim, o Brasil sempre foi protagonista na questão ambiental. Dessa forma aqui, ó, o Brasil começa a caminhar para o lado contrário. Então a gente começa a ter por parte dos outros países uma visão diferente em relação a isso. Tudo bem, pessoal? Bom, hoje eu falei com vocês sobre o Código Florestal Brasileiro, a mudança que aconteceu a partir de 2012, o chamado novo Código Florestal. Fechou, galerinha? Um grande abraço para vocês, bom estudo, fiquem com Deus.